Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Oliver Costa Goiano e que alegria ter você aqui mais uma vez em nosso programa Com Fé. Se alegra com a gente, se aproxima com a gente. Hoje Deus tem para nós uma palavra de fé. Vocês que são nossos telespectadores na TV 65 nos trazem muita alegria pelas vidas, tempo de qualidade que vocês nos têm dado. Vem com a gente. Hoje, meus queridos, nós vamos meditar do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, em que Jesus ali inverte a ordem. E é isso que eu quero meditar com vocês hoje. Hoje nós vivemos num mundo de tanta acumulação, de tanto desperdício, de tanto lucro desmedido, infindado, lucro pelo lucro, que lembrar as palavras de Jesus enche nosso coração de esperança e de alegria. Ali em Lucas capítulo 15, Jesus conta para nós 3 histórias. São 3 parábolas. Ele conta a história da parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, que eu e você conhecemos como parábola do filho pródigo. Você lembra da parábola da ovelha perdida? Quando Jesus diz ali que um pastor tinha 100 ovelhas e uma ovelha se perdeu. E esse pastor deixa as 99 no aprisco, vai buscar a ovelha perdida, encontra a ovelha perdida, pega no colo de uma forma bem gostosa, traz a ovelha para casa e se alegra com seus amigos. A segunda história mostra uma mulher que estava varrendo sua casa e uma moeda sumiu. Perdeu a sua moeda, sua dracma. E ela fica desesperada tentando encontrar, arrastando o sofá dali, mesa para lá, e encontra a moeda, que tinha um valor muito maior do que as moedas que nós temos hoje. E essa mulher chama suas amigas e celebra o fato de ter encontrado aquela moeda de grande valor. E a terceira história é a mais famosa. Um pai que tinha 2 filhos. E o mais novo chegou para o pai e falou assim: pai, me dá minha parte na herança. E o pai deu a parte na herança e aquele menino vai correr o mundo. Ele gasta toda aquela herança com seus amigos, com uma vida dissoluta, uma vida que não era honrosa a Deus. E quando ele se vê sem nada, o único emprego que ele consegue é para cuidar de porcos. E ali ele lembra, poxa, os empregados do meu pai, seu pai era rico. Tem tanto alimento bom e uma cama quentinha, eu vou voltar, eu vou propor que eu seja um empregado. Quando aquele filho volta, o seu pai que todos os dias estava na janela, o pai que vai ao encontro do filho, abraça o filho, faz uma festa para recebê-lo. O que essas 3 histórias ensinam para nós? Tanta coisa linda. A primeira delas, eu queria falar com vocês sobre desperdício. Por quê? Porque o pastor que tinha 100 ovelhas, pense em qualquer um, e uma ovelha perde-se. Talvez esse pastor pense, olha, eu perdi uma, mas eu tenho 99. E ao arriscar-se a procurar esta que se perdeu, ele está valorizando aquela ovelha o máximo possível. Hoje nós vivemos um tempo em que nosso planeta está a perigo. Que é desperdício de alimentos, desperdício de comida. Quantas coisas são desperdiçadas e jogadas fora? Mas esse pastor nos explica que mesmo sendo uma ovelha, ele lutou por ela, a encontrou e a trouxe de volta. Ele lutou pelas suas 100 ovelhas. A segunda história mostra para nós que a mulher perdeu a moeda, mas quando ela encontra a moeda, ela faz uma festa. Então eu fico pensando, a moeda que ela encontrou, ela gastou para fazer a festa com as amigas. Ela celebrou. Ou seja, essa moça que perdeu a moeda não era o tio Patinhas. Você lembra do tio Patinhas? Que tinha uma piscina de dinheiro, que não emprestava seu dinheiro para ninguém, e que os irmãos Metralha queriam fazer de tudo para ter os bens dele. Eu vi uma frase que fala muito da ética protestante, uma frase que tem uns 200 anos, que diz assim: trabalhe muito, poupe o máximo que puder e doe o máximo que você conseguir. Ou seja, isso vai gerar acumulação. Eu sei que isso tem muito na ética protestante, mas nós não devemos apenas acumular. Nós devemos usufruir o bem do dinheiro. Irmãos, há hoje tantos bilionários no mundo, isso não é problema. Só que quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos que quando Deus deu riquezas aos homens, deu para que essa riqueza fosse distribuída. Você já ouviu falar de Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, os projetos sociais que esse homem tem na África, em tantos lugares no mundo? Então o problema não é ser bilionário. Embora alguém que tenha 100 bilhões de dólares numa conta e alguém que tenha 2 bilhões, os dois têm o mesmo jatinho, provavelmente, viajam para os mesmos lugares e comem a mesma coisa. Chega um momento que a acumulação é insana se ela não for distribuída de forma generosa e solidária para as pessoas.
Aquela menina pegou a moedinha e se fosse o tio Patinhas, diria, olha, minha moeda da sorte, vou botar na carteira para sempre. Não. Ela encontra a moeda e gasta fazendo uma festa. Nós devemos usufruir o bem que o dinheiro nos dá e viver. O dinheiro não é mal nem ruim, é neutro e depende daqueles que estão cuidando dele. Aliás, a Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça muitos se perderam. Jesus também disse, não ajuntem tesouros na terra em que a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões minam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, em que a traça e a ferrugem não consomem, nem os ladrões minam e roubam. Jesus também falou que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. O dinheiro é nosso servo, não é o nosso Senhor. Se você está enriquecendo, que bênção. Use essa riqueza para abençoar pessoas. Mas a terceira história mostra para nós o filho que pegou a herança do pai antes do pai morrer, gastou toda essa herança, foi perdulário, foi pródigo, e esse mesmo filho volta arrependido. Ele poderia ser um escravo do pai, um servo do pai. Naquela época tinha escravidão por dívida, mas o pai o recebeu como filho e o perdoou. Você imagina o banco te ligar hoje e falar assim, olha, tua dívida está perdoada. Você imagina essa conta que você fez lá em determinado lugar, comprou um eletrodoméstico, e alguém te liga amanhã e fala assim, sua conta, sua dívida está perdoada. A gente não consegue imaginar isso. Mas a Bíblia tem várias histórias de perdão de dívida. Um dia Jesus contou a história de um rei que chamou um homem que o devia e falou assim, paga o que você me deve. E o súdito falou, meu rei, majestade, eu não tenho, me perdoa. E o rei falou, está perdoado. E quando aquele rapaz saiu dali, ele encontrou alguém que o devia na rua. Ei, você, paga o que me deve. E o outro também falou, me perdoa, mas ele não perdoou. E um soldado do rei viu a cena e disse, rei, não tem esse homem que você perdoa a dívida, que vossa majestade perdoa a dívida? Ele não perdoou a dívida de alguém que o devia. E o rei pegou aquele homem e o puniu. E Jesus fala isso dizendo que nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. Que Jesus morreu na cruz para me salvar e te salvar, para que eu e você fôssemos perdoados, para que nós perdoemos as pessoas. Aliás, Jesus fala isso na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas dívidas, porque nós estamos perdoando aquele que nos tem ofendido. Eu sinto que a minha vida e a tua vida vão viver uma revolução quando a gente aprender a dar. Dá a gorjeta para o garçom. Dá a gorjeta para o rapaz do iFood, que está entregando essa pizza na minha e na tua casa, às vezes não tem dinheiro para comer e vive apenas sentindo o cheiro. Darmos gorjeta, abençoarmos as pessoas, vivermos de uma maneira mais generosa. Aquele pai não escravizou aquele filho, que pela lei da época poderia ser escravizado. Perdoou sua rebeldia e sua dívida. Eu termino essa nossa história hoje sonhando com um mundo mais generoso e mais solidário. Foi o mundo que Jesus defendeu. Mas lembrando que além de defender esse mundo, Jesus falou para nós da mensagem da salvação. Sabe, a moeda, a ovelha e o filho perdido nos trazem 3 lições. E eu concluo com isso. A moeda estava perdida, não sabia que estava perdida e não sabia como voltar para casa, porque uma moeda é um ser inanimado. Mas a ovelha perdida, eu fico imaginando a ovelhinha falando mé, mé, lá nos montes. Ela estava perdida, sabia que estava perdida, mas não sabia como voltar para casa. E o pastor foi lá e a pegou no colo e a buscou. E o filho perdido? O filho pródigo estava perdido. Sabia que estava perdido e sabia como voltar para casa. Eu não sei como você se sente agora. Talvez você é como essa ovelha que está perdido, mas não sabe como voltar para Deus. Deus vai enviar alguém, vai enviar essa palavra que alcança teu coração e vai te ajudar, te dar a mão para te levar de novo para os caminhos de Deus. Ou quem sabe você, como filho pródigo, tem consciência que está perdido, tem consciência que está perdido e tem forças para voltar. Volte-se. Mas ao mesmo tempo há tantas pessoas no mundo que são como a moeda. Estão perdidas, mas não têm noção que estão perdidas e não sabem o caminho. Elas vão precisar de nossas ajudas, nossa ajuda, nossas orações, para que sejam reencontradas. Um dia Jesus falou que há grande alegria no céu quando um pecador se converte. E pecado é errar o alvo, e todos nós precisamos do perdão de Deus. Você que está em casa já entregou sua vida a Jesus, já se arrependeu dos seus pecados. Volte-se para Cristo. Queremos um mundo solidário,
Um mundo em que a gente encontra a moeda e gasta. Ah, estou com a vontade hoje de comer um hambúrguer. Você come. Quero chupar um sorvete. Você chupa. Eu quero comer um arroz com feijão. Você compra. O dinheiro é para isso. Hoje nós aprendemos também que até a única ovelhinha rebelde fugida, não na lógica do capital, mas na lógica da luta contra o desperdício, ela é importante para ser recuperada. E aprendemos que aquele pai perdoou o filho perdido. O filho que deveria ser um escravo, mas o pai não queria um lucro desmedido. E recebeu o filho em casa e o perdoou. Volte-se para Deus. Volte-se para Jesus. Se você tem pernas, volte-se como o filho pródigo. Se você não tem forças, Deus vai enviar alguém para, como o pastor, te pegar no colo. E se você não tem noção que está perdido como a moeda, o Espírito Santo toca o teu coração. Que Deus a todos abençoe. Se você ainda não tem um relacionamento com Jesus, arrependa-se de seus pecados agora. Entregue sua vida a Cristo. Procure um grupo de pessoas que busque a Deus de forma séria e creia em Jesus como seu Salvador. Que Deus a todos abençoe. Tchau, tchau.